Aleluia. Que a graça e que a paz do nosso Senhor esteja com cada um nessa noite. Livro do Apocalipse, capítulo 3. Aleluia. Peço que os irmãos relevem hoje que eu estou um pouco desanimado. Acho que eu vou ficar doente. Só estou de corpo presente aqui hoje. Aleluia. Antes de lermos, obrigado, querido. Antes de ler, fazemos a leitura, vamos ler o texto duas vezes. Primeiro, antes quero fazer 6 perguntas para os irmãos. Mas essas perguntas vocês não vão me responder, vocês vão só responder para cada um mesmo, só na mente. A primeira pergunta é: quantos aqui presentes saem do culto frustrados porque esperam alguma coisa do Senhor e nada acontece? Quantos sentem raiva de si mesmos quando vê algum irmão ou irmã sendo cheio do Espírito Santo, sendo usados por Ele em revelação, em visões, ou recebendo uma mensagem direta do próprio Deus? Quantos se sentem desmotivados a orar no momento da oração, achando que Deus não irá responder, como não tem respondido ultimamente? Quarta pergunta: qual foi o maior período de tempo em que você orou a Deus pedindo para ser cheio dele? Qual foi o último dia ou quanto tempo faz que você leu mais de 10 capítulos da Bíblia de uma vezada só? Foi a última vez em que você jejuou para se consagrar mais a Deus, buscando apenas a santidade, separação do pecado ou do mundo? Apocalipse 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja de Sardes escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras. Tens nomes de que vives, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante, o que estava para morrer, pois não tenho achado em tuas obras perfeitas diante do meu Deus, ou não tenho achado dignas as tuas obras. Lembra-te, pois, do que recebeste e ouviste, e guarda-o. Arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, mas não saberás a horas que virei até a ti. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não se contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestiduras brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Como de costume, vou passar um vídeo para os irmãos. acha que isso é obra do Espírito Santo?
Bom, o texto que a gente leu fala sobre uma igreja. Jesus fala o seguinte: tem nome ou tem fama de que vive, mas está morto. Geralmente a gente tem uma noção de igreja viva com algumas manifestações espirituais, algumas manifestações do Espírito Santo. E no meio pentecostal também há essa impressão da igreja ser viva por algumas manifestações do Espírito Santo. O pastor tem pregado isso ultimamente sobre algumas coisas sobre a igreja pentecostal. E tem uma mensagem que o pastor pregou ultimamente falando só sobre isso. Só sobre heresias no meio da igreja, né? Heresias da igreja pentecostal. Mas a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. O nome Sardes significa cântico de alegria. Cântico de alegria, o nome Sardes significa. Mas a história de Sardes é o seguinte: a cidade de Sardes ela foi construída em cima de um monte, em cima de um morro. Então, todos os conquistadores da cidade tinham grandes dificuldades de conquistar a cidade de Sardes, porque estrategicamente Sardes se colocava numa posição privilegiada. Então, diretamente, um confronto direto, nenhum país, nenhum império, nenhum reino conseguia conquistar a cidade de Sardes. Mas um belo dia, o rei Ciro, o mesmo rei Ciro do livro de Daniel, ele queria conquistar essa cidade, queria conquistar a cidade de Sardes. Então o que ele fez? Durante 14 dias ele rodeou a cidade. Ele procurou uma estratégia em conquistar a cidade. Durante 14 dias ele não conseguiu achar nada que conseguisse atingir a cidade. Mas um soldado do exército de Ciro acha uma brecha no muro. Então, a cidade de Sardes, o exército da cidade de Sardes, se vangloriava muito porque ninguém conseguia conquistar a cidade. Eram muito altivos, eram muito soberbos por causa disso. Porque desde a sua construção, desde a sua inauguração, ninguém nunca conseguiu conquistar a cidade de Sardes. Mas um soldado do imperador, do rei Ciro, consegue achar uma brecha na cidade. Então, esse soldado consegue subir muito rápido no morro, consegue subir muito rápido na colina e consegue passar por essa brecha. E quando esse soldado chega na cidade, encontra toda a cidade dormindo, porque eles nunca imaginariam que eles seriam conquistados, porque era uma cidade forte, era uma cidade fortificada, era uma cidade que ficava em cima do morro, uma cidade murada, então impossível, na visão deles, serem conquistados. Mas um belo dia alguém conseguiu. E esse soldado conseguiu entrar na cidade por essa brecha, por essa fresta, e abriu os portões. E o rei Ciro achou a cidade totalmente fácil de ser conquistada, por causa da demasiada confiança que Sardes tinha. Então foi assim que Sardes perdeu, assim que Sardes foi vencida. Mas Sardes foi vencida 2 vezes da mesma maneira. Alguns anos depois, 200 anos depois, o rei Antíoco Epifânio também consegue conquistar a cidade da mesma forma, pela mesma brecha e pelo mesmo jeito. Então a cidade de Sardes tem essa característica em comum. Então, Sardes também foi devastada por um terremoto. O mesmo terremoto que atingiu a cidade de Filadélfia, que a gente vai ver, e o mesmo terremoto também que atingiu a cidade de Laodiceia. Mas na cidade de Sardes, esse terremoto só destruiu parte da cidade. Então o imperador romano ele reconstrói a cidade. Então, em gratidão a esse imperador romano, Sardes resolve abraçar toda a cultura grega, toda a cultura greco-romana. Então Sardes resolve abraçar a cultura. Então a cidade de Sardes ela se tornou uma cidade imoral, dos sentidos, imoral sexualmente, imoral na sua política, imoral no seu modo de ser. A cidade de Sardes tornou-se imoral em todos os quesitos. E abraçando também a imoralidade, como a gente viu também na igreja de Éfeso. A mesma moralidade que tinha na igreja de Éfeso, tinha também na igreja de Sardes. Esse era o contexto que a igreja de Sardes se encontrava. Esse era o contexto. No versículo 1, diz que conheço as tuas obras, tem fama de que está vivo, mas na verdade está morto. Isso Jesus diz para uma igreja.
para a igreja de Sardes. E o nome da igreja de Sardes significa cântico de alegria. E já vimos já anteriormente que a palavra conheço vem do original grego oida, que significa eu conheço você internamente. Eu conheço você de dentro para fora. Eu conheço você melhor do que você acha que você se conhece. Eu conheço você. Então é dessa maneira que Jesus conhece a igreja. Então é dessa maneira que Jesus conhece essa igreja. Eu conheço suas obras de dentro para fora. Aprendemos que nessas cartas, nessas igrejas, Jesus manda cartas para essas igrejas. Se Jesus tivesse que mandar uma carta para você, que tipo de carta seria? Será que Jesus mandaria uma carta igual a Éfeso? Olha, eu conheço o seu trabalho, conheço que você tem lutado, mas você tem desviado o primeiro amor. Ou você seria a igreja de Esmirna, olha, você é fiel, você morre por amor a mim. Ou você seria a igreja de Pérgamo, uma igreja idólatra. Ou você seria como a igreja de Tiatira, a igreja que se vendeu, a igreja do nada a ver, a igreja que não tem nada a ver isso não. Ou a carta que Jesus mandaria para você seria essa carta, a carta de Sardes. Eu infelizmente temo que Jesus mandaria essa carta para nós. Infelizmente. A começar pela minha vida. A começar pela minha vida. O grande problema de Sardes era o mundanismo. Porque na história da cidade de Sardes, a cidade de Sardes ela absorveu a cultura greco-romana. Esse era o problema de Sardes, o mundanismo. Não é o mundanismo que a gente acha, assim, não, olha, a cidade tal, a cidade... Não. O mundanismo aqui é todo e qualquer... É o sistema regido e governado por Satanás. Não, irmão, eu não tenho isso não. Eu não tenho isso não. A minha vida do altar do Senhor. Aleluia. Mas o mundanismo está muito mais perto do que a gente imagina. O mundanismo está... Quando na Globo, na Record, aquelas novelas pseudo-bíblicas, está lá o mundo, o mundo está lá no ratinho. Se você assiste, você está compactuando com o mundo, o ratinho. O mundo está em filmes de terror. Tem muito crente que gosta de ver filme de terror, né? Impressionante. Mal ele sabe que você está convidando. Se você assiste filme de terror, deixa eu te explicar uma coisa. Você está convidando o próprio Satanás para entrar na sua casa. Literalmente. Porque não tem nenhum filme de terror que não fala de demônio, de capeta, de Satanás, de nada. Eu convido a você que gosta de ver filme de terror, assim que você acabar de ver o filme de terror, fazer uma oração num quarto escuro. Vamos ver se você tem coragem de assistir. Olha, vamos ver se você tem coragem de orar num quarto escuro. Vamos ver. Se você conseguir, o filme que você viu é de Deus. Se você não conseguir... O mundo está no novo filme da Bela e a Fera. O mundo está nos seriados da Netflix. O mundo está no seriado do The Walking Dead. O mundo está em desenhos como os Simpsons e aí por aí vai. Então o mundo está nessas coisas. Então o mundo está mais próximo do que eu e você imaginamos. O mundo está em atitudes, o mundo está em roupas, o mundo está em relacionamentos, o mundo está em religião. O mundo está inserido. O diabo fez um trabalho fantástico. O diabo, a igreja tem que tirar o chapéu para o diabo. Querendo ou não, temos que tirar o chapéu. Porque o diabo ele fez um trabalho excelente de colocar o mundo, colocar o pecado dentro da igreja. Mas não na igreja que conhecemos aqui, a nossa igreja. Mas colocar o pecado na igreja, eu e você. Colocar pecado em coisas que eu assisto, que eu consumo, que eu absorvo. Infelizmente temos que tirar o chapéu para o diabo, infelizmente. Quando Jesus fala que para a igreja de Sardes, eu conheço as suas obras, você tem fama de que está vivo, mas você está morto. Quando Jesus fala que a igreja estava morta, não era uma igreja parada, não era uma igreja assim. Amém, Jesus, vamos adorar o Senhor, aleluia. Não era esse tipo de morto. Quando Jesus fala, tem fama de que vives, é porque a igreja de Sardes tinha fama de que era vivo. Tinha fama de que orava, tinha fama de que jejuava, tinha fama que fazia louvorzão, tinha fama que era crentão, tinha fama que vivia uma vida de acordo com a Bíblia,
tinha fama. Aquele tipo de crente de aparência, aquele tipo de crente que é, olha, mas fulano, meu Deus do céu. Aquele tipo de fulano que quando cospe no chão, não vem cuspe, vem óleo da unção. Aquele tipo de crente que quando cospe no chão, brota um pé de azeitona, já com aquele vidrinho de azeitona pronto para ungir. Esse tipo de fama que os crentes de Sardes tinham. Sardes tinha um bom louvor, Sardes tinha uma boa pregação, Sardes tinha a fama de que era a melhor. Sardes tinha a fama que era bam no mundo espiritual. Mas Jesus fala para Sardes, Sardes, você tem fama de que vives, mas na verdade você está morta. Você está morta espiritualmente, Sardes. Será que Jesus, mandando uma carta para mim, para você, será que Jesus falaria para você, olha fulano, olha ciclano, beltrano, independente do nome, quem seja. Você tem fama. Olha aqui, ó. Quando o pessoal olha para você, o pessoal acha que você é crente, hein? O pessoal acha que você é crente. Mas na verdade você está morta. Na verdade você está morta. E o ruim, o mais triste que podemos pensar que Sardes era uma igreja. É uma igreja. Mas como vimos nas primeiras aulas, Sardes era um candeeiro. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, que Jesus andava no meio dos candeeiros. Jesus andava no meio das igrejas. As igrejas ali eram tochas vivas, eram referências, eram luz para o mundo caído, eram luz para o mundo em trevas. Sardes era um dos candeeiros que Jesus andava ali. Mas infelizmente Sardes não conseguiu manter o seu luzeiro. Infelizmente. Mas como é que eu sei uma igreja? Como eu sei que uma igreja é uma igreja morta? Alguém chuta? Como eu sei que uma igreja morta? Oi? Os frutos? É, mas não é isso. Reflete, mas não é isso. Alguém arrisca mais alguma coisa? Por que Sardes era morta? Oi? Porque não tinha o Espírito Santo. Que é o mover do Espírito Santo. Sardes era morta porque não tinha o Espírito Santo. Mas como é que eu posso falar? Mas como é que uma igreja não tem o Espírito Santo? Como é que uma igreja dita evangélica, como é que uma igreja dita cristã não tem o Espírito Santo? Como? E o que vemos ali no vídeo? Se a gente analisar aqui na carta da igreja de Sardes, a gente não vê nenhuma ação de fora, nenhuma ação dos nicolaítas, nenhuma ação dos balaamitas, nós não vemos nenhuma ação dos judeus, da sinagoga de Satanás, porque a igreja estava cheia de pecado. A igreja estava morta nos seus pecados. E quando uma igreja é morta nos seus pecados, Satanás não tem trabalho nenhum com essa igreja. Quando a igreja está absorvida nos seus pecados, o diabo não tem nenhum trabalho para mandar perseguição, o diabo não tem nenhum trabalho para mandar nenhum filho do Satanás ali para com a igreja. O diabo não tem nenhum problema para isso. Por quê? Porque a igreja já fez o trabalho do diabo, nutrindo os seus pecados. Por isso que o pastor bate bastante sobre o pecado. Por isso nesse estudo eu estou batendo bastante sobre o pecado, sobre você viver e manter uma vida de pecado. Aqui está o perigo. Quando o diabo lança uma tentação sobre você, o diabo não vai chegar e vai mandar aquela tentação que vai te matar logo de cara. Não vai. O diabo lança flechas. O diabo lança dardos. Para quê? Para que você se enfraqueça. Para que você perca o seu vigor, a sua vitalidade espiritual. Vamos supor que a linha divisória espiritual seja essa aqui. Vamos supor. E o Marlon é um crente lavado, remido no sangue de Jesus. Crente. Mas ele fica naquela dúvida, poxa, mas eu queria tanto ir ali. Pô, mas ali que é bom, aqui é bom, mas ali é mais. Aqui é bom, aqui é bom.
Mas o Marlon vai negociando com o Espírito Santo. Fala assim, Espírito Santo, até onde que eu posso ir? Não, aqui já foi muito. Aqui já foi muito. Não, mas eu acho que eu posso vir até aqui. O limite é essa cadeira. Não, mas eu posso vir até aqui. Não, nossa, meu Deus do mundo. Eu fui longe demais. Não, mas eu acho que eu posso ir até o limite. Até o limite eu posso ir. Olha, eu tô até o limite, olha. Eu posso até o limite. Que beleza. Eu posso ver Globo, posso ver a novela das 8, posso ver Ratinho, posso ver música ana, posso ver Proibido. Não acontece nada. Olha que beleza. Não, mas não posso. Jesus me perdoa. Tem nada a ver não, gente. Tem nada a ver não. O que acontece? Eu passei do limite. Aconteceu alguma coisa com o Marlon? Mas devia acontecer, não devia? Mas por que não acontece? Porque o diabo é mais esperto do que eu acho, do que você acha. O diabo permite que o Marlon, ou qualquer... Marlon simplifica, não você. Mas qualquer outra pessoa simbolizada pelo Marlon. Ele permite. Por quê? Porque se o diabo atacasse o Marlon logo de cara e que ele atravessasse o limite, ele voltava. Então o diabo permite assim, olha, não acontece nada, eu ver aquele filme, proibidão. Vamos dar mais um cadinho. Não tem nada não, dá mais um cadinho. O diabo, o Marlon não sabe, mas quando ele menos esperar, o diabo vai atacar ele. Ele está muito longe do seu limite confortável, do limite que estava na palavra de Deus. Ele está muito longe. Quando o Marlon, nossa, pequei demais, agora tem que voltar. Volta, Marlon. Pode voltar. Não vai voltar. Porque o Marlon estava tão distante que ele não poderia voltar. Muito obrigado, até querer. Então, é isso que acontece. O diabo vai deixando você ir. Sem preocupação nenhuma. O diabo vai deixando. Pode ir, meu filho. Pode ir. Quando você estiver no momento propício, por isso que a Bíblia fala nas astutas ciladas do diabo. A palavra cilada no original é o campo preparado para o bote. Cilada significa isso. Quando você vê lá no livro de Efésios, nas astutas ciladas do diabo, é isso. O diabo prepara uma situação, o diabo prepara um terreno para você ir. E naquele terreno propício, ele vai te dar o bote. Mas o que significa astutas? Porque a Bíblia fala astutas ciladas. Astutas significa deliberadamente programado, anteriormente estudado. Então o diabo vai te sondando. Você está lá, maravilha, eita, benção de Deus. Quando você menos esperar, o diabo te pega. E é isso que aconteceu com a igreja de Sardes, quando Sardes estava se mundanizando. É isso que aconteceu com a igreja de Sardes, quando Sardes pegava o de fora e colocava para dentro da igreja. Esse dentro da igreja pode ser dentro da igreja nesse espaço onde acontece o culto, como pode ser dentro da igreja no meu coração e no seu coração. É isso que aconteceu. Uma igreja que está morta espiritualmente é uma igreja que age por emoção, como aconteceu ali dos meninos ali, dançando frente à arca. Eu não sei o que eles estavam fazendo ali, mas tudo bem. Eles estavam ali. A igreja não tinha nenhuma influência de fora, porque o diabo não tinha nenhum problema. Porque a igreja estava morta nos seus pecados. A grande diferença não é pecar. Porque eu sou salvo, lavado, como Marla, como a pastora, como todos os amados aqui. Acredito. O problema não é pecar, porque eu vou continuar pecador mesmo sendo salvo. A grande questão é gostar de pecar. Esse é o X da questão. Porque não adianta nada eu estar pregando de gravata, eu não sou de gravata, ou estou pregando um estudo maravilhoso sobre as igrejas do Apocalipse. Por fora, sou lindo, maravilhoso, de Jesus. Mas e por dentro? Vamos pegar o exemplo, o óculos da Priscila. Nossa, mas aquele óculos da Priscila,
Se eu tivesse aqui, nossa, se eu tivesse aquele óculos, mas eu não posso ter o óculos, porque não é meu. Se eu tivesse o óculos da Priscila, se eu tivesse o óculos da Priscila. Entendeu a diferença? Oi, irmã, a paz do Senhor, aleluia, que óculos abençoado, viu? Esse óculos realmente é de Deus, hein? É de Deus. É de Deus, o óculos. Eita, que maravilha. Mas por dentro, a minha natureza carnal precisa ser tratada pelo Espírito Santo. A minha natureza precisa ser tratada. Quando Jesus fala para Nicodemos, é necessário nascer de novo, Jesus não está falando, Nicodemos, vem cá, você tem que ser crente, vem cá. Não. Jesus está falando que era necessário nascer de novo, porque se eu não nascer de novo, eu não posso ver o reino de Deus. Se eu não nascer de novo, eu não posso entrar no reino de Deus. É uma ilustração muito simples que eu vou dar. Muito simples. Vamos supor que a minha natureza carnal, o meu homem interior, seja um lobo. Seja um lobo. E a minha religiosidade seja a jaula que o lobo está preso. Você está lá, o lobo. Vou pegar aqui. O lobo está aqui. Esse é o limite da minha jaula. O lobo está aqui. Vamos supor que a pastora Edinalva seja uma ovelha. Ela é uma ovelha, graças a Deus. Mas seja um animal ovelha. O lobo está aqui. Está rondando. Está rondando ovelha. Está rondando ovelha. Está rondando ovelha. O fato do lobo estar preso na jaula, na gaiola, fez o lobo parar de gostar de ovelha? E por que o lobo não pega a ovelha? Por quê? Porque está preso. Olha que legal. Por que eu não cometo pecado? Porque eu sou na igreja. Porque a igreja não deixa. Mas eu queria tanto beber, mas a igreja não deixa. Queria tanto fornicar, mas a igreja não deixa. Queria tanto ir pro show do mundo, beber, prostituir. Nossa, queria tanto. Mas por que você não faz? Porque a igreja não deixa. A Bíblia fala que Jesus conhece as nossas obras. E a forma que Jesus conhece as nossas obras é de dentro para fora. Jesus conhece, Jesus nos sonda total e completamente. Então o que adianta eu exteriormente estar crente, sendo internamente eu querer fazer as coisas que a minha natureza carnal quer, a minha natureza mundana deseja? O que adianta se eu e você continuarmos nutrindo a nossa natureza através do pecado? Eu e você seremos aquele mesmo lobo que está doido para meter o dente na ovelhinha, mas eu estou preso pela religiosidade. É a mesma coisa, é a mesma coisa. E Jesus olha dentro dos meus cornos e dentro dos seus cornos. Não adianta eu vir para a igreja com uma roupa bonita, com um saião, com um terno, com gravata. Não adianta. Por quê? Porque Jesus tem os olhos como chama de fogo. Jesus conhece o meu interior. Isso é muito bom para todo aquele que segue a Jesus de verdade. Isso é muito bom. Mas, para quem anda bem mais ou menos, é difícil. Versículo 2 diz assim: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque eu não tenho achado íntegras as palavras na presença meu Deus. Esse ser vigilante, eu vou traduzir para você na minha versão, Diogo atualizada, corrigida de 2017. O que significa esse ser vigilante? Acorda, filho! Esse ser vigilante quer dizer isso. Acorda! Acorda! Acorda, acorda! Consolida o resto que estava para morrer. Então na igreja de Sardes tinha aqueles crentes que já estavam mortos, já estavam sepultados espiritualmente.
mas tinham aqueles que estavam prestes a morrer. Não morreram, mas estavam prestes a morrer. Estavam ligados por um fio de vida. Então Jesus diz a ele: acorda, seja vigilante, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, acorda! Acorda! Porque eu não tenho achado íntegro as tuas obras. A palavra íntegro no original é perfeito, satisfeito, cheio, robusto, agradável, satisfeito. A igreja de Sardes fazia muitas coisas. Ajudava o pobre, ajudava o necessitado. Era uma igreja top de linha. Mas essas obras não estavam fazendo Deus ficar satisfeito. Porque eu não tenho achado as suas obras íntegras na presença do meu Deus. Ah, meu amado, quantas e quantas vezes eu tenho feito coisas para cumprir protocolo. Quantas e quantas vezes, eu vou na igreja. Tem que ir, né? Tem que ir. Olha lá. Tem que ir. Você está fazendo? Está fazendo. Mas essas coisas não são agradáveis, satisfeitas diante de Deus. A palavra ser vigilante significa estar continuamente alerta. Continuamente, é como se eu e você estivéssemos no campo de batalha, num campo aberto, e a qualquer momento, de qualquer lugar, um inimigo pode aparecer. A qualquer momento, e a qualquer lugar. A qualquer momento podemos ser pegos de surpresa, devido à nossa confiança exacerbada como na cidade e igreja de Sardes. Não, eu não vou cair. Está tudo sob controle. Não, é só minha amiga. É só meu amigo. Não. Está tudo sob controle. Não, pode. Só um pouquinho. É só um gole. É só um trago. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Paulo foi categórico ao orientar Timóteo. Timóteo, foge dos desejos da mocidade, em 2 Timóteo 2,22. Muita gente se engana quando pensa que os desejos da carne são apenas assuntos relacionados a sexo. Desejos aqui falam de tudo que a minha natureza carnal caída gosta. Se eu gosto de destaque, eu tenho que fugir. Se eu gosto de ser notado, eu tenho que fugir. Se eu gosto de ser importante, eu tenho que fugir. Porque faz parte da minha natureza caída. Oh, glória a Deus. Aqui aprendemos uma lição importante. Precisamos de apenas um ponto fraco do nosso caráter. Um lugar desprotegido em nossas vidas espiritual para sermos vítimas das astutas ciladas do diabo. Como é que a cidade de Sardes caiu historicamente? Por causa de uma brecha, por causa de uma fenda na rocha, uma fenda na muralha. E infelizmente acontece conosco nos dias de hoje. Basta uma falha. Se eu tenho problema com mulheres, eu não tenho que estar onde mulheres solteiras ou casadas estão. Se eu tenho problema com dinheiro, eu não posso trabalhar com dinheiro. Eu não posso trabalhar na tesouraria da igreja, porque esse é meu ponto fraco. Essa é a minha brecha. Eu não posso trabalhar. Se eu tenho problema na língua de falar mal dos outros, eu não posso trabalhar com família. Porque minha língua é maior do que minha pata. Eu não posso trabalhar com família. Eu não posso trabalhar. Eu tenho um linguão, eu não posso trabalhar com visita. Visitando os outros na casa dos outros. Porque se eu tiver um problema com a língua, pastora, misericórdia, vamos orar pelo Marlon, tadinho. Eu fui fazer uma visita na casa do Marlon, tá uma tristeza só. Família destruída. Os meninos com droga, os meninos com tóxico. Misericórdia. Vamos orar, pastor, vamos orar. Vamos orar. Lembrando mais uma vez que a figura do Marlon pode ser qualquer
outra pessoa. Qualquer outra pessoa. Aí que está o perigo de ser ou não ser homem de Deus. Como é que as pessoas sabem que eu sou homem de Deus ou não? Ninguém vai saber. As pessoas que verdadeiramente sabem que eu sou homem de Deus e que eu sou mulher de Deus são os meus parentes mais próximos. No meu caso, né? Meu pai, minha mãe e meus irmãos. Porque eles convivem todos os dias, quase 24 horas por dia. Como é que eu sei que o pastor é homem de Deus? Eu não sei. Quem sabe é a mulher dele. Quem sabe são as filhas dele. Porque convive com ele todo dia, quase 24 horas por dia. Ah, Jesus. Vamos lá. Tem que falar? Vamos embora. Nem tudo o que é gospel é gospel. Nem tudo. Um exemplo da palavra de Deus. Quando Moisés foi subir lá no Monte Sinai. Ficou 40 dias lá no Monte Sinai. Ele ficou lá. Arão era sacerdote, era crente, pregador da palavra. Era crente. Então o que ele fez? Ele, pressionado pelo povo, não, constrói um Deus para nós, constrói um Deus, constrói um ídolo para nós, construa um ídolo, porque Moisés já morreu, Moisés não está nem aí para nós, Moisés já foi pro saco mesmo, já morreu de fome, 40 dias, quem que sobrevive 40 dias? Não. Arão cede ao povo, Arão cede as demandas do povo, e ele ergue um bezerro. Achei que era touro, mas era bezerro. Ergue um bezerro de ouro. E qual é o nome? Não dá para ler agora porque não tem tempo. Se você procurar lá no relato de Êxodo, qual é o nome que eles colocaram no bezerro de ouro? A Bíblia fala que o nome do bezerro de ouro era o Senhor. Era Iavé. Eles colocaram esse nome no bezerro de ouro. Então, aquele bezerro era o Deus Todo-Poderoso? Não. Mas o sacerdote colocou o nome do bezerro de ouro de O Senhor. Eu aprendo o seguinte, nem todo sacerdote que fala que é de Deus é de Deus. Nem tudo que o sacerdote fala que é gospel, é gospel. Deixa eu te falar. Não existe quadrilha gospel, como o pastor já falou alguns dias atrás. Não existe quadrilha gospel. Não existe um monte de coisa gospel. Não existe. Não existe balada gospel. Não existe boate gospel, como a gente viu na terça-feira passada. Não existe produtos de sex shop gospel. Não existe. Não existe, meu querido. Então nem tudo que é gospel é de Deus. Nem toda música gospel é de Deus. Nem toda mensagem gospel é de Deus. Mas como é que eu sei isso? Lendo a palavra de Deus. Ah, mas eu não leio. Aí fica difícil. Mas eu não leio. Jesus, vamos lá. Eu conheço as tuas obras. Jesus conhece toda a obra da nossa vida. Jesus conhece as obras dessa igreja. Jesus conhece as minhas obras como pessoa. Jesus sabe o que acontece nos bastidores da igreja. Jesus sabe tanto o que acontece na igreja. Por exemplo, na igreja de Esmirna, que estudamos alguns tempos atrás. A igreja de Esmirna era pobre. Mas Deus falava que ela era rica. Jesus falou assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Falou para a igreja de Esmirna. Na igreja de Sardes, ele fala que tu tem fama de que vive, mas tu és morta. Na igreja de Laodiceia, era uma igreja riquíssima, era uma igreja abastada, era uma igreja top de linha. A igreja de Laodiceia se achava poderosa na riqueza, e realmente era, mas para com Deus era uma igreja pobre, miserável, cega e nu. Então não importa o que eu passo para as outras pessoas, o importante é a análise que Deus tem sobre mim.
importa o que a igreja acha, ou não importa o que eu acho sobre você, o importante é o que Deus tem, é o que Deus sabe a seu respeito. E o que Deus sabe a seu respeito? E o que Deus sabe ao meu respeito? Será que somos como os fariseus? A Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 23, versículo 27. Diz assim: ai de vocês, mestres da lei, seus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, cheios de morte e todo tipo de imundícia. No versículo 3 diz assim: lembra-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a que hora virei até a ti. Nesse versículo, Jesus está dizendo: volte às primeiras obras, volte a ter amor à leitura da Bíblia, volte a ter amor por mim, que eu sou o seu Salvador, que eu limpei dos seus pecados, que eu te tirei do lago, do charco, do lodo, eu te tirei do inferno. Volte a ter amor a mim, volte a vigiar as suas ações contra o pecado, volte a vigiar daquele momento que você ia na rua, quando você nem via, mas quando você achava que viu uma pessoa que tinha mais ou menos uma roupa imoral, você desviava o olho. Volte aquele amor por mim pela vigilância da santidade, quando, por exemplo, você que tem problemas com dinheiro, vê aquele monte de grana, meu Deus, eu preciso de dinheiro, mas eu não posso. Volte a essas primeiras obras, volte ao primeiro amor. Jesus está falando, lembra-se de como você era no começo da sua caminhada comigo, volte, lembra desse período, lembra, porque quando você se lembrar, você vai ver que quão poderoso você era na minha presença, você vai lembrar de quão era vistosa a sua vida espiritual na minha presença. Lembra? Porque se você não lembrar, se você continuar, se você mantiver as mesmas práticas que você tem hoje, eu virei como um ladrão. E esse ladrão que Jesus está falando é o mesmo soldado que entrou na cidade de Sardes e conquistou e devastou tudo. Devastou sem misericórdia. A Bíblia fala que o juízo de Deus é um juízo sem misericórdia. Esse é o juízo de Deus. Se a gente traduzir literalmente o que Jesus quer dizer nesse versículo, seria o seguinte: continue lembrando, continue recebendo, continue guardando e continue se arrependendo continuamente, constantemente. É isso que o versículo quer dizer. O problema da igreja de Sardes era o mundo, mas também o problema da igreja de Sardes é que ela é uma igreja espiritualmente preguiçosa. Ai, tem que orar, né? Tem que orar. Eu estou com a preguiça de orar. Não, mas tem que orar. O pastor fala que a gente tem que orar. A Bíblia fala, mas estou com uma preguiça. Tá bom, vou orar. Jesus abençoa. Jesus reveste minha casa. Sardes era preguiçosa espiritualmente. No versículo 4 diz assim: mas tem também em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes e andarão comigo vestidas de branco, porque são dignas. Porque são dignas. Infelizmente, toda a igreja tem 3 tipos de crente. Tem aquele crente que é fiel, tem aquele crente que ora, que paga o preço, tem aquele tipo de crente que vai, que luta, que ora, que não aceita o pecado na sua vida, e que ora, e que busca e tal. Tem aquele tipo de crente também, que é aquele tipo de crente que está quase morrendo, está quase cedendo, quase morrendo espiritualmente. É aquele tipo de crente, igual eu falei semana passada,
É aquele tipo de crente que precisa de ajuda. É aquele tipo de crente que precisa de um irmão mais forte espiritualmente, que precisa da ajuda dele para caminhar, a seguir com Cristo. Mas também tem aquele tipo de crente que, deixa pra lá. Deixa pra lá. Aquele tipo de crente que já morreu. Esses tipos de crentes que são os fiéis andarão de branco com o Senhor Jesus. Esses tipos de crentes que andarão com o Senhor Jesus são aquele tipo de crentes que se afastam do pecado. São aqueles tipos de crentes que não se deixam vencer pelo pecado, que não se deixam vencer pelo mundo. Esse tipo de crente que tem a atenção de Jesus. É esse tipo de crente que tem toda a atenção do céu. É esse tipo de crente. É esse tipo de crente. No versículo 5, diz assim: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essas vestes brancas significam o seguinte: não vai existir roupa no céu. Meu Deus, vão dar tudo pelado, meu Deus. Não existe roupa no reino de Deus. Não existe. Se existisse roupa, quando Jesus fosse arrebatar a igreja, a nossa roupa ia com a gente. Não existe roupa no reino dos céus. Mas, meu Deus, vão dar tudo pelado. Não. Essa roupa é uma roupa espiritual. Era a mesma roupa que Adão e Eva tinham antes da queda. Alguns especialistas dizem que essa roupa são corpos glorificados. São corpos flamejantes de fogo. Alguns especialistas dizem isso, que quanto mais devoção eu tenho diante de Deus aqui na terra, mais é o brilho da minha roupa diante de Deus. Quanto mais eu me apartar do pecado, quanto mais eu ficar crente, quanto mais eu lutar pela minha santidade diante de Deus, mais o meu corpo brilhará diante de Deus. Eu terei corpo glorificado. Quem é que viu o filme do Quarteto Fantástico? Quem é que viu o Tocha Humana? Quem conhece o Tocha Humana? Tocha Humana é aquele cidadão da Marvel que tem o seu corpo que pega fogo e que ele não se queima. Essa roupa, esse branco dessa roupa é a mesma coisa que o corpo do Tocha Humana. É a mesma coisa. Terei um corpo glorificado, flamejante, pegando fogo, como o corpo do Senhor Jesus. A Bíblia fala no livro de Apocalipse, capítulo 1, que Jesus, o rosto de Jesus, era como o sol ao meio-dia. É o corpo glorificado de Jesus. Então a Bíblia fala, lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 15, que eu terei um corpo transformado, que eu terei um corpo igual ao corpo de Jesus. Então, se Jesus tem o corpo glorificado, se o corpo de Jesus tem os pés como latão reluzente, tem o rosto, o sol ao meio-dia, eu também terei o mesmo corpo glorificado de Jesus. Jesus vai declarar que eu sou dele diante de Deus e diante dos anjos. Jesus vai chegar para mim, para você, quando chegarmos no céu. A Edinalva é minha. O Ederson é meu. O Anderson é meu. A Neuza é minha. O Diogo é meu. O Vitor é meu. Aleluia. A Monique é minha. A Nicole é minha. O Silvio é meu. Esses são meus. Esses são meus. Aleluia. E o engraçado é que Jesus aqui não promete salvação para quem tem as roupas sujas. Jesus só promete salvação para todo aquele que mantém as suas vestes brancas. Jesus só promete salvação por todo aquele que mantém as suas vestiduras brancas. Jesus só promete salvação para todo aquele que mantém a sua vida reta e santa diante dele. Jesus não promete
Salvação para aquele que mantém, que tem ou que mantém as suas vestiduras sujas. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 14, no versos 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. A Bíblia fala no versículo 6, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu estou terminando. Vai parar de apanhar um cadinho, eu também. Ô Jesus, eu já apanhei já nesse lugar, meu Deus do céu. O Espírito diz às igrejas. A igreja de Sardes, ela caiu no pecado por um simples fator que eu e você também negligenciamos, que era tribulação. Oi? A igreja de Sardes caiu nos seus pecados porque era uma igreja que não sofria tribulação, era uma igreja que não sofria perseguição. Não vemos aqui na Bíblia nenhum relato dos nicolaítas, dos balaamitas ou de qualquer perseguição dos judeus. Eu vou falar um versículo para você que você vai ficar meio chocado com Jesus. Se você puder, rapidinho, abre em Lucas, capítulo 6, versos 26. Rapidinho. Lucas, capítulo 6, versos 26. Você vai ver, com esse versículo, uma outra visão sobre a tribulação. Lucas, capítulo 6, versos 26. Lucas 6, 26 diz assim: Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós, pois assim faziam seus pais aos falsos profetas. O que Jesus quer dizer com isso? Mas ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vocês. O que estava acontecendo com a igreja de Sardes? Todo mundo falava bem da igreja. Não tinha nenhuma perseguição. Não tinha nenhum filho de Satanás perseguir a igreja. Não tinha nada, não tinha perseguição, não tinha tribulação. Não tinha Império Romano perseguindo a igreja. Não tinha judeu matando crente naquele lugar. Não tinha nenhuma perseguição. Então, quando Jesus fala, ai de você, quando a sua vida é cristã, não tem nenhum tipo de perseguição. Ai de você, quando a minha vida cristã não tem nenhum tipo de arroxo. Ai de vocês, quando a sua vida é cristã, estiver tudo bem, tudo maravilhoso. Ai de vós, quando todos os homens falarem bem de vós. No livro de Atos, capítulo 19, verso 15, diz assim: E respondeu, porém, o espírito maligno: Eu conheço Jesus, eu conheço a Paulo, mas e vós, quem sois? Nesse contexto, alguns judeus estavam tentando expulsar um demônio. Eu te repreendo pelo Jesus que Paulo prega. E o endemoniado fala assim, olha, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, mas e vocês? Quem são? No livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 31, a missionária Vivian pregou há um tempo atrás sobre essa passagem. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, mas não houve nele voz e nem sentidos. Pelo que ele voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe disse, o menino não despertou. O poder não estava no bordão. O bordão aqui simboliza o cargo. O bordão aqui simboliza a igreja. Geazi chegou lá para o menino morto. Chegou lá. Eita, peraí. Tá com defeito esse bordão aqui, peraí. Ah não, vou ter que falar com Eliseu, que esse bordão tá quebrado. Esse bordão tá com defeito. Vou mandar ele lá na loja onde ele comprou esse bordão, porque tá com defeito. O poder não estava com o bordão. O poder estava na vida de Eliseu. O poder estava na vida de Eliseu. Se a gente voltar um pouquinho atrás, Eliseu foi o único profeta que teve um imperador, um rei que estava atrás dele. O rei da Síria, se eu não me engano. O rei da Síria. Por que é importante nós termos tribulação?
Deixando bem claro que eu não estou desejando tribulação para ninguém. O que Jesus está falando é o seguinte: quando a tribulação chegar, não rejeita a tribulação. É isso que Jesus quer dizer. Eu não estou desejando tribulação para ninguém, não. Jesus está falando isso porque eu e você podemos aprender com a tribulação. Jesus permite a tribulação para que eu e você possamos ficar mais crentes. Porque quando está tudo muito bem, está tudo muito bom, Jesus, até depois, até daqui a pouco. Então, Jesus fala através de Lucas 6:26, ai de quando todos os homens falar bem de mim. Ai de vós, porque Jesus usa a tribulação para apertar mais o caniço. Jesus usa a tribulação para apertar, para que eu e você sejamos mais crentes. E outra coisa também, ai de vós, quando todo mundo fala bem de mim, de você, é que eu e você não estamos fazendo diferença no mundo. É que eu e você não estamos fazendo nada de diferente para o mundo. Eu e você não estamos sendo sal e luz para o mundo. Então cuidado quando eu e você não tivermos nenhum tiquinho de perseguição. Ai de mim, de você, quando meu patrão e seu patrão não perseguir você, ser crente, na escola, não tirar sarro de você por ser crente. Porque se eu e você não tivermos alguma coisa diferente do mundo, é porque eu e o mundo estamos sendo a mesma coisa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Eu queria ter uma palavra mais branda para a igreja, mas o próprio texto não permite. Queria que você fechasse seus olhos, querido, e pensasse no que você acabou de ouvir. O que você acabou de ouvir. Tem fama de que vives, mas está morto. Queria que você fizesse um check-up agora da sua vida cristã. Você tem feito diferença no mundo? Você tem despertado algum incômodo no mundo? Incômodo que eu falo é que se a sua vida reflete a vida de Cristo. Incômodo que eu falo é que se sua vida transparece Jesus em alguma coisa, em alguma forma. Eu realmente quero que você não se pareça com a igreja de Sardes. Eu realmente não quero. Eu realmente quero que você se pareça com a igreja de Esmirna, que é a igreja fiel. Eu quero que você se pareça com a igreja de Filadélfia, que é outra igreja fiel. Senhor Jesus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Deus, por sermos igrejas parecidas como Sardes. Aparentemente viva, Deus, mas espiritualmente morta. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós. O agente restaurador, o remédio para a igreja doente, para uma igreja morta, é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha inundar a minha vida. Que o Espírito Santo venha trazer a vida, porque o Espírito Santo é o Espírito da vida. Tenha misericórdia de nós, Deus. Que o Senhor venha trazer vida através do Espírito Santo em nós. Tem misericórdia de nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.